Padre Cícero. O nome ecoa pelas ruas empoeiradas de Juazeiro do Norte. Nascido em 1844 em Crato, Ceará, Cícero Romão Batista era um homem de origens humildes. Seus pais, católicos devotos, incutiram nele um profundo senso de piedade. Desde muito jovem, Cícero sentiu o chamado para servir a Deus. Limitações financeiras ameaçaram impedir sua ambição. No entanto, sua determinação, aliada ao apoio de sua família, o levou ao seminário. Em 1870, o sonho de Cícero foi realizado. Sua primeira missão foi em Juazeiro do Norte, uma pequena e comum cidade no coração do Ceará. Em meio às dificuldades, Cícero viu um vislumbre de esperança e estava determinado a ser o farol deles. Padre Cícero rapidamente se integrou à vida de Juazeiro. Ele falava a língua do povo, compartilhava suas dificuldades e oferecia-lhes consolo em tempos de necessidade. Os sermões de Cícero não se limitavam às paredes da igreja. Ele pregava nos campos, sob o sol escaldante, e suas palavras ressoavam com os agricultores que lutavam contra a seca implacável. O carisma de Cícero era inegável. Sua reputação como homem de Deus, um fazedor de milagres, começou a se espalhar além de Juazeiro. Pessoas de vilas vizinhas, depois de cidades distantes, acorriam para ouvi-lo falar, buscando suas bênçãos, sua orientação, seu toque curador. À medida que a influência de Cícero crescia, Juazeiro também crescia. A outrora sonolenta cidade se transformava em um movimentado centro de peregrinação. A fama do Padre Cícero atingiu novos patamares quando rumores de milagres começaram a circular. Começou com sussurros de curas milagrosas, histórias de doentes que recuperavam a saúde após receberem as bênçãos de Cícero. Depois veio a história da hóstia consagrada, se transformando em sangue na boca de uma devota paroquiana, Maria de Araújo. A Igreja Católica, inicialmente cautelosa com as alegações, iniciou uma investigação. O suposto milagre da hóstia sangrenta foi considerado inconclusivo, sem provas suficientes. No entanto, para os seguidores de Cícero, essa era a prova de sua conexão divina. Apesar da reprovação da Igreja, a influência de Cícero continuou a crescer. Impávido com a censura da Igreja, Cícero continuou a servir sua comunidade. Ele se concentrou em trabalhos sociais, estabelecendo escolas, hospitais e abrigos para os pobres e marginalizados. Padre Cícero expirou seu último suspiro em 1934. Sua morte mergulhou Juazeiro e toda a região em luto. Milhões acorreram para prestar suas homenagens ao homem que se tornou uma lenda em vida. Mas a morte do Padre Cícero não diminuiu sua influência. Pelo contrário, solidificou seu status como santo popular, um símbolo de esperança e resiliência para o povo do sertão. Santuários dedicados a ele surgiram por toda a região, testamentos do poder duradouro de seu legado. Hoje, quase um século após sua morte, Padre Cícero continua sendo um poderoso símbolo de fé e resiliência. De fato, o legado do Padre Cícero é aquele que continua a inspirar e ressoar. Juazeiro do Norte, antes um ponto discreto no mapa do Ceará, se transformou em uma cidade movimentada, marcada para sempre pelo legado do Padre Cícero. Esta transformação não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo gradual, impulsionado pela fé e devoção de milhares de pessoas. A cidade prospera com o fluxo contínuo de peregrinos que viajam de todos os cantos do Brasil, buscando consolo, orientação e um toque do divino. Cada peregrino traz consigo uma história única, uma esperança renovada e um desejo profundo de se conectar com algo maior. Eles chegam aos milhares, especialmente durante a Romaria Anual, uma peregrinação que comemora a morte do Padre Cícero. Este evento é um dos mais importantes do calendário religioso da região, atraindo pessoas de todas as idades e origens.
As ruas de Juazeiro vibram com uma energia única deste espaço sagrado. A presença dos peregrinos transforma a cidade, enchendo-a de vida, cor e uma sensação palpável de devoção. Vendedores ambulantes vendem artigos religiosos, seus gritos se misturando às orações fervorosas dos fiéis. Estes vendedores são parte integrante da paisagem da cidade, oferecendo desde velas e rosários até imagens de santos. O ar é denso com incenso, seu aroma se misturando ao cheiro de comida de rua e ao suor da multidão. Esta mistura de cheiros cria uma atmosfera única, que é ao mesmo tempo espiritual e terrena. O ponto focal da peregrinação é a imponente estátua do Padre Cícero, sentinela sobre a cidade que ele construiu. Esta estátua não é apenas um monumento, mas um símbolo de fé e esperança para todos que a visitam. Os peregrinos tocam os pés da estátua, seus olhos se enchendo de lágrimas, suas orações sussurradas ao vento. Cada toque, cada lágrima, cada oração é um testemunho da fé inabalável que move estas pessoas a continuar sua jornada espiritual. A influência do Padre Cícero não se limitava ao reino espiritual. Ele era uma figura multifacetada, cujas ações e palavras transcendiam as fronteiras da religião. Ele entendia o sofrimento dos sertanejos, os habitantes empobrecidos do sertão brasileiro. Sua empatia e compreensão das dificuldades enfrentadas por essas comunidades o tornaram uma figura amada e respeitada. Cícero usava seu púlpito para defender a justiça social, exortando seus seguidores a lutar por seus direitos e exigir melhor tratamento das autoridades. Ele acreditava que a fé deveria ser um catalisador para a mudança social e a melhoria das condições de vida. Suas palavras ressoaram profundamente com as massas marginalizadas. Ele se tornou um símbolo de esperança e resistência para aqueles que se sentiam esquecidos e oprimidos. O endosso de Cícero tinha grande influência sobre seus seguidores, influenciando suas escolhas políticas e moldando o cenário político da região. Ele era capaz de mobilizar grandes grupos de pessoas e direcionar suas ações para causas que considerava justas. Mesmo após sua morte, o legado do Padre Cícero continua a exercer uma poderosa influência no cenário político. Sua memória é mantida viva por aqueles que ainda acreditam em seus ensinamentos e valores. Os fiéis acreditam que o Padre Cícero, mesmo na morte, continua a cuidar deles, guiando seus líderes e garantindo seu bem-estar. Eles veem nele um protetor espiritual que ainda influencia as decisões políticas e sociais. A história do Padre Cícero é um testemunho da complexa interação entre fé, política e mudança social no Brasil. Ele exemplifica como um líder espiritual pode transcender seu papel religioso e se tornar um agente de transformação em múltiplas esferas da vida. Padre Cícero, o santo do sertão, permanece uma figura de controvérsia duradoura. Sua vida e ações continuam a ser um enigma para muitos. Ele foi um verdadeiro milagreiro, tocado pela graça divina? Ou ele era um manipulador astuto, explorando a fé dos desesperados para ganho pessoal? A linha entre o santo e o charlatão é muitas vezes tênue e nebulosa. O debate continua, dividindo opiniões e alimentando discussões apaixonadas. Historiadores, teólogos e o público em geral ainda se perguntam sobre a verdadeira natureza de suas intenções. A Igreja Católica, embora reconhecendo as contribuições positivas do Padre Cícero, ainda mantém uma postura cautelosa em relação à sua veneração. A prudência da Igreja reflete a complexidade de sua figura. No entanto, para milhões de brasileiros, particularmente no Nordeste empobrecido, Padre Cícero continua sendo um farol de esperança, um símbolo de resiliência contra a adversidade. Sua imagem é um pilar de força em tempos difíceis. Eles se apegam à sua imagem, suas palavras, sua memória, encontrando consolo em sua história e força em sua fé inabalável. A história de Padre Cícero é uma fonte contínua de inspiração,
O legado duradouro do Padre Cícero é um testemunho da complexidade da fé, o poder duradouro da crença e a necessidade humana de esperança, mesmo diante da adversidade. Sua influência transcende gerações, mostrando que a fé pode mover montanhas. Padre Cícero, um nome sussurrado em reverência, debatido com fervor e gravado na alma do Brasil. Sua história, uma tapeçaria tecida com fios de fé, controvérsia e amor duradouro, continua a cativar e inspirar gerações. Uma coisa é certa: o impacto do Padre Cícero no cenário religioso e social do Brasil é inegável. Ele deu voz aos sem voz, empoderou os marginalizados e ofereceu esperança aos desesperados. Seja santo ou charlatão, o legado do Padre Cícero continua a moldar as crenças, inspirar os fiéis e alimentar o debate em torno da fé, dos milagres e do poder duradouro da crença no Brasil.